Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Eu tenho tido um prazer muito grande em trazer essas mensagens todos os dias, porque eu sei que essas mensagens edificam a vida de cada um que ouve, mas ela primeiro edifica a minha vida, porque o Senhor fala comigo, o Senhor me ensina, o Senhor me mostra, o Senhor me corrige, e assim nós vamos crescendo e caminhando juntos. E eu gostaria que você que ouve essa mensagem, que você curtisse, comentasse, compartilhasse essa mensagem, que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, porque todos os dias, 5 horas da manhã, uma nova mensagem é postada. E quem sabe essa mensagem é a mensagem que você espera que Deus fale com você, ou com alguém que você conhece, é uma resposta de oração. Isso aí pode transformar o seu dia. E eu gostaria que você que ouve, que recebe a lista de transmissão, você pode clicar 2 vezes sobre o vídeo e aí ele vai abrir no YouTube. No YouTube você pode dar o joia, quer dizer que curte, né, a mensagem que você está recebendo para que outras pessoas também possam receber. Amém? E hoje eu quero te falar a respeito de vivermos com o Senhor. Como que nós vivemos com o Senhor? Todas as pessoas dizem, né, que, ou a sua grande maioria, que crê em Deus, que ama Deus, que quer fazer as coisas que Deus quer que ele faça, que ele entende que ele tem uma vida completa com Deus, que ele tem uma vida de relacionamento com Deus. E essa vida, ela, a cada momento que nós falamos, ela precisa ser mostrada, demonstrada, que realmente o Senhor mora em nós. E o Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 14, ele vai falar não uma vez só, mas ele fala mais de uma. E eu vou ler para você o que está aqui no versículo 23. Ele vai falar sobre o amor a ele. Como é que nós demonstramos amor a ele? Como é que nós vivemos uma vida com ele? Não é simplesmente pelas palavras, não é simplesmente pelas atitudes que nós julgamos estarem certas. Mas ele diz assim, ó, respondeu Jesus, ele está respondendo ao discípulo, e ele fala assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para sempre com ele, e nele faremos morada. A palavra do Senhor ela é muito clara, porque Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Jesus morreu naquela cruz e ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o aceitar não é simplesmente conhecer, porque ou saber que ele existe, porque isso daí o diabo sabe, mas é permitir que ele transforme a nossa vida de forma que nós vamos ouvir e obedecer o que ele fala. Andar de acordo com a palavra dele. Andar de acordo com os princípios, com os mandamentos, com a orientação dele. Quando nós permitimos que a palavra do Senhor nos transforme, então nesse momento nós vamos viver uma vida de fé. Nós vamos começar a viver uma vida de relacionamento, de intimidade. Nós vamos realmente conhecer a Cristo. Nós vamos ter o nosso caráter transformado, mudado. E uma vez o caráter ele é mudado, ele é transformado, então nesse momento as atitudes são mudadas. As prioridades são mudadas. Os princípios são mudados. Eles vão ser o quê? Realinhados ao plano e o propósito de Deus. O Senhor, ele deixa aqui muito claro. Só aquela pessoa que o ama, e aquele que o ama é o que conhece a palavra dele, ama a palavra dele, só esses é que ele vai fazer morada, tanto ele quanto o Pai. E nele, nós moramos com ele. Porque se ele está dentro de nós, nós estamos juntos. E a nossa vida ela é transformada. Há uma necessidade muito grande de nós começarmos a viver intensamente o amor pela palavra de Deus, o amor pelo Senhor. Há uma necessidade muito grande de termos uma vida totalmente voltada para as coisas que são santas. Nós precisamos urgente abrir mão dos nossos valores, dos nossos conceitos, das coisas que nós cremos, para começar a crer na única oportunidade que nós temos de viver uma vida eterna, que é Jesus. Não há outra forma, não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro nada, é somente Jesus. Aqui na palavra ele está falando, aquele que me ama ouve a minha palavra e o Pai está nele e eu também farei morada nele. Ele está dizendo que é ele e o Pai. E aí quando Jesus, ele
vai ao céu, que ele senta à direita do Pai, então o que ele manda? O Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, ele está dentro de nós fazendo essa transformação, fazendo essa mudança na nossa vida e nos nossos pensamentos. Nós precisamos abrir o nosso coração para viver isso que o Senhor tem, para viver essa vida nova. E eu te convido, se você não aceitou Jesus, que você abra seu coração, que você permita que ele venha fazer morada, que você permita que ele mude a sua vida, que ele mude os seus pensamentos e que ele alinhe segundo o plano e o propósito dele. E se você já aceitou Jesus, que você jamais abra mão desse lugar. Você jamais abra mão de viver essa vida que é um privilégio. Nós temos uma vida como Jesus nos deu. É um privilégio. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje, é a minha mensagem, e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.